Boa noite, programa Palavra Franca a partir de agora ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui no Esplanada 3, em Valparaíso. Gente, já são mais de 40 dias de guerra e o mundo, as organizações internacionais assistem inerte o massacre feito pela Rússia ali na Ucrânia. Fica a pergunta: até quando, senhores? Até quando vamos assistir os nossos irmãos tombarem e nós apenas na plateia? Bom, gente, com esse breve editorial, eu quero dar boas-vindas nessa noite à nossa convidada, que é psicanalista clínica, orientadora social, teóloga. Ela é teóloga, gente, e também formada em técnica de dependência e codependência. Se eu falhar aqui, me perdoe, porque o currículo dela é muito extenso, e eu tenho a grata satisfação de receber hoje, dando boa noite, a psicanalista Miriam Fernandes. Boa noite, Miriam. Boa noite, satisfação estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Vamos passear um pouquinho hoje sobre um assunto, gente, que é de primeira necessidade. Eu acho que todos nós já tivemos uma experiência ou temos uma experiência com alguém que tem algum tipo de dependência química. E hoje a nossa convidada, que é psicanalista clínica, vamos passear um pouquinho sobre esse assunto. E eu já começo o programa hoje, gente, com uma frase bem conhecida. E aí, à luz da psicanalista, eu quero que ela nos ajude a chegar a um consenso. Todo mundo já viu essa frase: eu bebo apenas socialmente. E a pergunta que eu quero começar o programa de hoje, doutora, e aí? Até que ponto é bebida socialmente ou já se pode configurar uma dependência química? O que a senhora me diz? É uma questão um pouco ilusória. A questão que toda dependência vai começar no bebê social. Então tudo começa por aí. Tudo começa pelo bebê social. Dentre as pessoas que bebem socialmente, 30% vão desenvolver a dependência. Gente, é um número alto. 30% dos que bebem socialmente vão desenvolver a dependência. Isso vai depender de como funciona o organismo de cada um, as questões emocionais e psicológicas de cada um. Muito bem. Mas, doutora, e aí a gente fica sem graça de dizer doutora, porque a gente chama de doutora mesmo, né? Me diga uma coisa, eu sei que mexer com o ser humano, com análise, eu acho até uma missão sublime, né? O que levou a senhora para ser psicanalista? Como é que a senhora decidiu chegar a essa área do saber humano? Por que psicanalista? Bom, a questão é que, como teóloga, eu entendi que o ser humano se compõe de corpo, alma e espírito. Então, nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional ou psicológico, e nem tudo é único e exclusivamente físico. Sim, sim. Então, dentro disso, ao entender a dinâmica do ser humano, eu comecei a entender que para fazer um acompanhamento, para fazer um direcionamento na vida de uma pessoa, você precisava ter os dois lados da questão. Né? E aí eu fui me especializar, fui buscar conhecimento na área da psicologia e acabei assim me apaixonando pela psicanálise, e aí ingressou. A gente começou. Agora, foi bom você tocar nesse assunto, porque geralmente a gente quem está de fora, quem está nos assistindo, e eu sei que também deve ser a dúvida de muita gente, quando a gente ouve a palavra psicólogo, geralmente a gente pensa que psicólogo e psicanalista é a mesma coisa. E aí eu aproveito aqui, quero mandar um abraço para nossa amiga Simone, que está lá em Manaus, Amazonas, né? Um abraço, viu, Simone? Obrigado pela audiência. A Gilva, que está lá em Goiânia, também sempre nos assistindo. E eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. É uma curiosidade até minha, doutora. Da psicologia para psicanálise, qual é a distância aí? Qual é a diferença de uma para outra?
Olha, em modos bem simples. Sim, para todo mundo entender, né? Tirando toda a questão técnica, de forma bem simples, a psicologia, ela vai trabalhar mais ali voltado para o comportamental. O porquê que você... uma forma de mudar o seu comportamento. Sim. A psicanálise já vai trabalhar o inconsciente, o que está por trás do seu comportamento. A origem, de onde é que vem essa questão, essa situação que te leva a ter um comportamento que para você às vezes é uma coisa diferenciada e você não consegue entender. Então, em termos mais simples, um trabalha mais o comportamento e outro o inconsciente. O que termina sendo basicamente a causa, o que leva a pessoa a ter esse comportamento, né? A origem do problema. Seria, no caso, a psicanálise, é o aprofundamento, então, da psicologia. Vamos dizer que sim. Olha aí, mais ou menos por esse caminho. Eu sempre quis saber, porque a gente já ouve por aí. Mas, doutora, também tem um tabu. Quando diz assim, quando a pessoa precisa procurar um profissional dessa área, seja psicólogo ou psicanalista, tem aquele tabu. Gente, eu não tô doido. Você já ouviu falar nesse tabu? Muito, muito, muito. Isso é frequente, isso é quase que cultural. É mesmo? E é por isso que nós estamos com uma demanda enorme de pessoas com vários transtornos, com várias dificuldades, com comportamento que às vezes a gente não consegue entender. Aí daí vem as questões do suicídio, aí vem a questão da droga-adição, né? Entre outras questões, e é exatamente por isso, porque há um comportamento diferenciado, há uma reação extrema em relação a uma coisa pequena e acaba todo mundo achando que não é comum, é porque a pessoa é assim mesmo, é o temperamento, é porque a pessoa é difícil, mas ali a pessoa já está dando sinais que ela está em dificuldade, que emocionalmente ela não está sabendo lidar com as próprias emoções. E aí a gente tem aí um número grande de depressão, vários transtornos, está relacionado a isso. E o que você falou é interessante, a pessoa chegar a essa conclusão, porque metade, eu digo que, na minha opinião, a solução, metade da solução é você ter conhecimento do problema, você identificar o problema. E aí, gente, você que está nos assistindo, tanto nós precisamos de um dentista, a gente precisa de um contador, a gente precisa de um advogado. Todos nós precisamos de um psicólogo, de um psicanalista, porque é tão ou mais essencial que essas áreas, né, doutora? Sim. E você sabe por quê? Sim. 97%, mais ou menos 93% das doenças que nós temos no físico está relacionado às nossas emoções. Como? Peraí, que dado interessante é esse? Gente, peraí, liga aí, aumenta o volume aí, chama o restante da família para você se ouvir isso aqui. Olha que número a doutora está nos trazendo aqui. 93%? Aproximadamente 93% dos problemas que nós temos físicos estão relacionados às nossas emoções. Gente, ou seja, muitos remédios, muitos tratamentos podiam ser resolvidos nesse acompanhamento? Sim. Com uma psicanalista, no caso? Sim. Funcionaria como prevenção. Prevenção, que é a grande solução. Para chegar à psicanalística, tem que ir primeiro no psicólogo ou não? A pessoa já pode procurar? Não. Nesse caso, se for preciso fechar um diagnóstico, essa pessoa vai procurar o psiquiatra, que é o único profissional que está... que habilitado, que vai poder usar as ferramentas necessárias para fechar um diagnóstico. Sim. Certo? Isso não quer dizer que você não possa procurar um terapeuta antes, né? O psicólogo ou a psicanalista, para que ela te dê um direcionamento, levante uma hipótese de acordo com os seus sintomas. Então, ela vai te dar um encaminhamento, por exemplo, você chegou no terapeuta, eu estou com esse sintoma, ela vai ter uma hipótese, isso provavelmente seja isso, faz esse encaminhamento e o psiquiatra então vai trabalhar sobre isso e fechar o diagnóstico. Gente, é sensacional poder ouvir isso, porque às vezes você está administrando situações que sozinho você não consegue. E aí, que ponto, doutora, que ponto a pessoa
vai entender que ela precisa dessa ajuda profissional? Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Olha, não dou conta, tenho que procurar uma psicanálise. Olha, muitas vezes a pessoa chega a essa conclusão porque ouviu alguém comentar, eu estava com determinado problema, procurei uma análise, fui fazer uma terapia e lá eu me resolvi, eu me entendi, eu me encontrei de alguma forma. Ou quando a pessoa realmente chega àquele ponto que ela já está tentando se matar, já está com problemas muito graves, já tendo prejuízo na saúde física em relação aos problemas, às emoções que não foram tratadas devidamente. E é muito comum. No meu consultório chega a pessoa que fala, olha, eu não fazia ideia que eu estava com problema emocional. Essa semana eu surtei, eu passei muito mal, achei que estava tendo um ataque do coração, fui ao médico, o médico disse que eu não tenho nada, que meu problema é emocional, e mandou que eu procurasse um terapeuta. Ah, interessante. Então, muitas coisas passa pelo consultório médico e o médico termina chegando a essa conclusão e recomendando, então, uma análise. Sim, é bem comum, é muito comum. A resistência parte da pessoa que às vezes não tem muita intimidade e, como a gente acabou de falar, tem também essa questão do tabu, né? As pessoas não procuram uma ajuda, uma análise, porque tem medo de ser chamado de maluco, de doido. Eu costumo até dizer que a paciência, gente, não só área de comportamento, mas em todas as áreas da nossa vida, a paciência, ela é a amiga da solução. Então, tenha paciência, procure uma análise. Hoje nós estamos aqui com a Miriam Fernandes. Onde é que fica a clínica, seu consultório, doutora? O consultório está ali na clínica AD Corpus, na avenida principal do Valparaíso 2, ali do lado da Real Pet. É uma clínica de fisioterapia, que é da minha nora, doutora Deise. Um abraço, doutora Deise. A senhora também está convidada, viu? Muito boa. E aí, dentro desse espaço, a gente tem lá uma área de estética, sala para tratamentos estéticos, e temos também atendimento na área da psicologia, da psicanálise dentro da clínica. Muito bem. Então, clínica AD Corpus, principal do Valparaíso 2. Precisando de uma análise, precisando de uma ajuda nessa área aí, procure Miriam Fernandes. Uma pergunta que não quer calar, Miriam. Eu quero crer que nós estamos saindo dessa pandemia que assolou o mundo, né? E foram aí 2 anos de isolamento, 2 anos de lockdown, 2 anos de dificuldades. Eu pergunto, nesse momento de pandemia, esses atendimentos aumentaram, reduziram? Como que você vê a pandemia, né, atuando nas pessoas? Olha, cresceu de um modo assim, eu não tenho como te falar mensurar estaticamente, entendeu? Mas foi um crescimento assustador. A questão a gente não sabe se foi exatamente por causa do isolamento ou se consequência da doença. Sim, sim. Mas tanto as pessoas que passaram por esse isolamento, como as pessoas que acabaram adquirindo o vírus, apresentam problemas seríssimos, emocionais, psicológicos. E assim, eu estava vendo uma reportagem, acho que britânica, entendeu? E eles estão associando que realmente o vírus, o Covid, a doença em si, provocou problemas seríssimos nas pessoas. E aí, então essa pandemia colaborou para esses problemas. Sim. Gente, tem bastante gente aqui ao vivo assistindo, hein? Eu quero mandar um abraço para o José Alves. Boa noite, José Alves, lá do setor Chácara Anhanguera. Mandou um abraço aqui para a doutora Miriam também. A Ana Cristina, psicanalista, tem como principal função nos ajudar a superar traumas, preocupações, medos e dores emocionais conforme a análise do inconsciente. Muito obrigado aí a Ana Cristina. Olha, gente, tá aqui também a Deise, né?
A Deise, perdão. A Deise, a doutora Deise, né? Isso. Tá nos assistindo. Obrigado, audiência, doutora. Você também fazer sua agenda aqui no programa, viu? A Jusilene Torres, boa noite, parabéns, pastor Jamil, pela excelente profissional, essa psicanalista Miriam Fernandes, olha aí, parabéns, excelente desenvoltura, sem rodeios. Obrigado, Jusilene. Gente, a Jusilene, ela é profissional da beleza, viu? Você quer fazer o seu cabelo, fica ali na etapa C, fazer seu cabelo, a mulher é top. A Samila Souza também tá mandando um oi para você, viu, doutora? É minha sobrinha querida do coração. Ah, obrigado, viu, Samila? Então, gente, a gente chega à conclusão de que a pandemia... Mas também, eu imagino que teve pessoas que não estavam acostumadas mais no ambiente familiar. E aí, quando vê essa pandemia, que obrigou as pessoas a se trancarem, se isolarem, isso é claro que afeta, né? Porém, muitos já viam com esses problemas ali dando sinais. A pandemia, então, potencializou, na sua opinião? Sim, e muitos. E muitos, né? Por quê? Porque foi um momento de que eu, comigo mesmo, acabo tendo uma descoberta que às vezes eu não tinha tempo para pensar, para olhar, para avaliar o meu comportamento, o que eu sentia. Eu acabei atendendo jovens mesmo, 16 a 20 e poucos anos, que diz que se descobriu ansioso no período da pandemia, que ele nunca tinha pensado ou imaginado que ele fosse uma pessoa ansiosa, por estar sempre saía de casa, estava nas baladas, estudando, sempre ocupado. Sim, e nunca tinha parado para prestar atenção no seu comportamento, nas suas emoções e como é que ele lidava com isso. E se descobriram ansiosos. Em plena pandemia. Exatamente. Gente, e o interessante é porque realmente aí isso traz consequências para a família, para o casamento. Sim. E aí, Miriam, na questão da análise, quando você recebe lá um casal, e você, ou não sei se é casal, deve ser individual, mas vamos lá. Ao receber uma pessoa que precisa de uma ajuda, de uma análise, essa análise, ela influencia também no casal? Tem que tratar os dois ou tratando de um resolve? Não, normalmente é os dois. É os dois. Só que, sabe aquela coisa que, assim, aparentemente você está tratando os dois, mas na verdade o tratamento é individual. Sim. Você se resolve, ele se resolve. Então, e os dois estão resolvidos. Entendeu? Porque não adianta eu atender, por exemplo, a esposa e ela vai lá falar porque meu marido é assim, meu marido é assado. E aí? Eu preciso ouvir ele, a história dele, a história de infância, saber do inconsciente, o que está guardado ali. Porque a psicanálise acredita que todo comportamento na fase adulto está relacionado aos seus traumas de infância. Olha, gente, que informação a profissional psicanalista e teóloga também, ela está trazendo aqui para nós. É muito sério. O comportamento atual tem muito a ver com os traumas da infância. Aí o que dificulta é porque quando você fala de trauma, as pessoas normalmente leva isso para o lado de mas eu nunca fui abusada, meu pai nunca me bateu, eu nunca sofri nenhum tipo de agressão. Mas o importante não é isso. O importante é que, como criança, a criança não raciocina, a criança sente. A criança não vai pela razão, ela vai pela emoção. O que se torna trauma é todo e qualquer evento que você colocou uma carga maior de emoção. Não necessariamente essas violências que já são bem conhecidas. Elas também fazem parte. Sim. Entendeu? Mas às vezes uma criança tá brincando e se suja e a mãe fica nervosa na hora. Grita com ele. Não precisa nem gritar, mas mostra um semblante sim. Uma reação. Uma reação que, olha, a criança olha, se assusta. A quantidade de emoção que ela colocar nesse fato vai gerar um trauma. Nossa, gente, que interessante. Olha, paz,
Mas cuidado com a reação para com os seus filhos. Sim, depois, isso é muito sério, né? Sim, depois a gente volta aqui para falar sobre a criação de filhos, educação de filhos. Não, isso aí é um outro assunto que é, né? A Adna Fernandes, profissional top, minha mana, parabéns. Adna, né? Adna. Sua irmã. Minha irmã. Obrigado, Adna, pela audiência. Olha, gente, esse assunto aqui é muito importante. Às vezes você está administrando um problema na atualidade, mas ele tem raízes lá na infância. Sim. E aí, somente, para que fique bem claro para quem nos assiste, somente uma profissional, né, uma psicanalista, uma profissional vai conseguir você identificar esse problema, porque sozinho a pessoa não consegue, certo, doutora? Não. É que a gente entende o seguinte, você pode até conseguir, Sim. mas você vai ter que estudar. E aí? Você vai ter que correr atrás. Sim. Né? O psicanalista, o profissional, ele já vai fazer a condução. Ele não vai resolver o problema para você, ele não vai dizer para você assim, o seu trauma é esse. Não, ele vai fazer a condução para que você chegue a essa conclusão. Ele vai te mostrar os pontos e vai pedir para você linkar. Tá, olha, você era criança, aconteceu isso e isso. Eu me lembro que quando eu era criança aconteceu isso e isso. Tá bom. Meu pai era assim, meu pai era rígido, meu pai exigia muito de mim, e isso. Aí você traz agora para o relacionamento. Eu estou num relacionamento com dependente químico. Vamos linkar aqui para ver o porquê que você está dentro desse relacionamento? Qual é a dinâmica aqui? Qual é o movimento que você está fazendo? Aí você vai levar lá para a infância e você vai descobrir que a origem está lá na sua infância, num trauma que você viveu na infância. E que a pessoa tem, então, nem noção muitas vezes tem desse trauma. Aqui a Sâmia está fazendo uma pergunta. Quais ferramentas, Samila Souza, quais ferramentas a doutora usa nos atendimentos? Existe alguma que podemos utilizar no paciente, deve ser? Sim. E aí tem várias ferramentas. Tá? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E assim, dentro daquilo que aquela demanda que o paciente, o analisando, traz para você, você vai identificar uma ferramenta. Sim. Eu uso muito a análise comportamental, né? Aí vou trabalhar ali os traços de caráter, né? Onde é que está a dor daquela pessoa, quais os recursos que ela desenvolveu. Então eu vou dar uma certa orientação para que ela aprenda a usar os recursos que ela tem. Sim. Porque necessariamente a pessoa não precisa mudar. Entendeu? O negócio não está, você tem que mudar o seu comportamento. Não, você tem que se conhecer. O autoconhecimento é tudo. Tudo vai partir da questão autoconhecimento. Do autoconhecimento. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu vou conhecer as minhas emoções, então eu vou conseguir ter um controle sobre as minhas emoções. E a partir desse controle emocional, eu vou ter um desenvolvimento pessoal. Mas tudo vem dentro de um processo. A solução começa por aí. Isso. Aí a gente usa constelação sistêmica, a gente usa várias outras ferramentas, entendeu? Dentro desse processo, de acordo com a necessidade do paciente. A demanda do paciente, né? Isso. É interessante, ouvindo aqui a profissional falar, gente, e aí tentando até ajudar para você que está nos assistindo aí. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Benjamin. Um abraço, viu, Benjamin? Esteve aqui semana passada e está também nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. A gente começa a observar, e aí na questão de identificar o problema e buscar ajuda, há um espaço aí de tempo, aí, uma lacuna, né? Nesse espaço de tempo, entre a pessoa identificar o problema, procurar ajuda profissional, aí eu volto aqui àquele assunto que a gente iniciou. Aí vem a questão de preencher o espaço com drogas. E aí uma das perguntas é, doutora, a drogadição, o uso das drogas, todos, independente da droga que ele use, seja lícita ou seja ilícita, todos podem ser chamados de dependentes? Não. Gente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, e o DSM, tem uma classificação para que uma pessoa chegue ao diagnóstico de dependência química. E aí, dentro desse processo, você vai ter uso abusivo, uso recreativo, uso experimental, né, então, quase que social.
Sim, quase que social. Essa parte é mais interessante, né? Quase que social. Aí, a que ponto a pessoa pode então ser considerada um dependente e a participação da família nesse processo de identificar um dependente e oferecer ajuda na sequência? Dentro desses critérios do DSM, tem, se eu não me engano, são 13 questões que você precisa avaliar. A quantidade de droga usada ou ingerida, o tempo, qual o tempo que a pessoa leva para fazer esse consumo, os prejuízos físicos, emocionais, social e psicológico. Tem que ter essa avaliação, tá? É um questionáriozinho? Isso. Então, você tem essa régua para poder chegar a essa conclusão. Sim. Certo? Agora, a questão que é quando se diz assim, que eu não acredito nessa questão, vou beber socialmente. Porque toda dependência começa no beber social. Nenhum dependente foi direto para a dependência. Não. Ele sempre começou no social. No social, entendeu? E assim, eu não sei se eu já te falei isso, mas das pessoas que usa, que bebe ou que faz uso de droga recreativo, social ou coisas parecidas, 30% vai se tornar dependente químico. Sim. Certo? Então, o que acontece? A gente chama o álcool como a porta de entrada das drogas mais pesadas. Não que álcool não seja. Sim. Né? E é porque, assim, a gente só consegue fazer essa diferenciação de álcool e droga pela questão de lícita e ilícita. Mas a consequência é a mesma, a dinâmica é a mesma, o problema é o mesmo. Né? Então, não faz lá tanta diferença. Agora, qual é a questão da família dentro desse processo? O papel da família. O papel da família é o seguinte: a família tanto pode atuar como fator de prevenção como de risco. Peraí. A família, ela pode ser um fator de risco nesse processo? Sim. Como assim? Sim. Por exemplo, uma criança que desde pequeno convive em família onde tem pessoas que fazem consumo de droga, onde beber é natural, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que dizem que a primeira cerveja que tomou na mamadeira. Meu Deus, peraí, doutora, na mamadeira? O que é isso? O pai tinha um bar, entendeu? E já estava com um problema seríssimo de alcoolismo, né? E dava. Meu Deus, gente, isso é um absurdo. Mamadeira com cerveja? Aí tá a questão onde essa família é risco. É risco. Ela não oferece proteção. Outra questão é, por exemplo, eu tenho um dependente químico na família. Eu mando para uma clínica e ele vai passar por um processo de recuperação ali. E aí, vamos supor que ele passou lá 6 meses. Aí ele volta para casa. Quando chega em casa, a família faz uma festa regada a bebida para comemorar o retorno do dependente químico. Meu Deus, aí como é que faz, doutora? Estraga o menino de novo. Risco, entendeu? Outros não traz a bebida, mas aí ele muda o comportamento. Aí quando o dependente volta para casa, aí ele começa. Ele é suspeito de tudo. Se ele vai na rua, aí ele volta. Aí, deixa eu ver se você está cheirando bebida, onde você estava, você usou, você não usou, se some um dinheiro dentro de casa, foi você que roubou. E aí começa a pressão psicológica. E aí o que o dependente químico não tem condição mais é de viver nessa dinâmica de pressão. Aí o que ele imagina? Lá fora os meus amigos não me criticam, não duvidam de mim e tal, então é melhor ficar lá com eles, e aí tem a recaída. Então aí a família se torna um fator de risco. Olha, gente, isso é tão sério, porque outro dia eu vi uma cena de uma criança devia dar seus 2 anos fumando, né? E com certeza isso é responsabilidade dos pais. Então, é muito sério. Pense 2 vezes em ingressar seu filho, sua filha nessa vida, porque pode ser um caminho sem volta, doutora? Sim. Como você me disse, não sei se você já me perguntou, mas a dependência química é uma doença. Né? Não, essa é outra pergunta também, né? Dependência química, foi bom você falar. Na questão da dependência. Inclusive, vou emendar essa pergunta,
Porque nem todo mundo começa com bebida, né? Com a bebida em si. E tem uma bebida que ela é muito interessante falar aqui, até porque tem um mito, e eu também vou perguntar, emendando nessa pergunta, se toda dependência é uma doença, diz-se que o vinho é bom para saúde. E aí nessa do vinho ser bom para saúde, a turma, né, castiga, vamos dizer assim, né? Você que às vezes se conhece. Aí eu pergunto, realmente a dependência química é uma doença e todos podem ser classificados assim? Não, aí como eu já te expliquei, tem esse critério, né, lá para avaliar. O problema se dá pelo seguinte, é considerado sim doença, dependência química é uma doença, tá? Tem o CID, tem CID? CID-10F19, tá? É o código. Então já é constatado. Já constatado, entendeu? O dependente químico também tem direitos, né? É um cidadão de direito, tem políticas públicas para acolher, tem legislação para amparar o dependente químico, porque de fato é considerado uma doença, né? E aí o que acontece? Quando é que isso vai se tornar uma dependência química? Eu bebo socialmente e tá tudo bem. Só que, dependendo do meu estado psicológico, emocional, eu posso começar a usar essa bebida de uma forma meio que para anestesiar uma fuga da minha realidade. Sim. Eu não quero ter que enfrentar determinado problema, sim, porque normalmente é assim, eu tô triste, eu vou beber. Eu bebo. Eu tô muito alegre. Eu vou beber. Então você começa a usar a bebida como algo relacionado às, sim, suas emoções. Então, para aquela pessoa que tem uma certa dificuldade em lidar com suas emoções e ele começa encontrar na bebida uma forma de anestesiar a sua dor existencial, emocional, seja lá de qual for, então ele vai sim desenvolver uma dependência. E como é que eu desenvolvo essa dependência? Pode ser com álcool, pode ser com simples vinho, não importa, eu quero saber como é que você usou isso, certo? Aí o que vai acontecer? Hoje eu tô triste, eu tomo meio copo de vinho, meia taça, e eu fico bem, fico alegre. Tranquilo. Aí amanhã, quando eu tiver qualquer problema, eu vou voltar para tomar de novo, porque a minha mente já vai estar trabalhando a questão. Você vai ficar mal se você quiser, porque se você não quiser, você tem o analgésico lá para você tomar, certo? Só que o meu corpo vai desenvolver tolerância. Eu vou bebendo, o meu corpo vai resistindo àquilo, eu já não vou ter as mesmas sensações, eu já não vou ter o mesmo prazer que eu tive ao tomar meio copo. Sim. Então eu já vou passar para 1. Já vai aumentar. Eu vou aumentar. E isso vai. Então, para a medicina, a drogadição é uma doença crônica e progressiva. Meu Deus, gente, espera aí, para tudo. Olha, antes eu vou mandar um abraço aqui para a pastora Francisca, que está nos assistindo, mandou boa noite. Boa noite. Né? A Samila Souza disse assim, sobre a linguagem das doenças, o vício entra na classificação dessa linguagem, doutora? Sim, entra sim. Pelo jeito, a Samila é conhecedora, né? A gente troca figurinha. Então, obrigado, viu, Samila, pela audiência. Então, doutora, voltando aqui, essa é a questão do vinho, porque a gente sabe que isso é um mito. O vinho realmente faz bem para a saúde? Emendando essa pergunta. O vinho faz bem para a saúde? E até que ponto ele faz bem? E até que ponto ele começa já a dar sinais de problema? Olha, o que é considerado droga? É tudo aquilo que altera o sistema nervoso central. Pode ser um café, pode ser um chocolate. Sério, doutora? Pode ser um laxante. Um laxante? Sim. Como assim? Não, me explica esse negócio. Pode ser um laxante? Tem pessoas que desenvolvem um laxante. Então, tudo aquilo que eu uso que modifica, altera ou que me faz ter percepção diferenciada do que é real, é uma droga. Gente, então tem muita coisa aí. A pergunta que não quer calar, Coca-Cola é uma droga, doutora? Sim. Ei, não diga isso. Sério? Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, Coca-Cola é uma droga, hein? Não recomendo, viu?
Então, é essa questão. Se eu coloco uma carga emocional naquela bebida ou naquela comida, eu vou ter... Pode ser um chocolate, pode ser um café. Sim. Olha só para você ver a questão dos doces. Chocolate, doce. Opa, e principalmente para pessoas que estão assim, um pouquinho acima do peso. O que acontece com a questão do doce? Quem nunca, quando criança, chorou e a mãe dizia assim, se você não chorar, eu te dou uma balinha. Se você não chorar, eu te dou um doce. É verdade. A criança faz um mapa de que todas as vezes que eu estiver triste, doce, eu mereço um docinho. Ah, não, gente, olha só essa conta. Eu venho pra a questão da recompensa. Eu venho me recompensar, eu tô triste, eu tô aborrecida, eu tô frustrada e tal, então eu vou me recompensar comendo. Com aquela comida. Ou doce, ou qualquer outra. Que é daí que vem as compulsões. Né? Principalmente as alimentares. Então, a questão é essa. Tudo vem do emocional. É como a minha mente entende, é como eu lido com as minhas emoções em relação àquela questão. Tá, você falou aí sobre a questão da dose, né? A pessoa toma uma taça de vinho hoje, mas se sentiu bem. Aí amanhã o subconsciente dela vai dizer, olha... né? Você precisa tomar e melhora a dose. Tá. Essa gradatividade, e aí, relembrando aqui o que você acabou de falar, a dependência é uma doença crônica e progressiva. Olha, gente, crônico quer dizer que o negócio não tem interrupção. Progressivo, a tendência é sempre aumentar. Aí, doutora, tem muita gente aí que tá tomando uma cervejinha só para relaxar, acalmar os nervos, ou uma taça de vinho. Tá, para a pessoa que está nos assistindo, como é que ela, antes de encontrar o professor, como é que ela vai se descobrir? Peraí, eu acho que eu tô naquele conceito lá que eu ouvi da doutora Miriam. Como é que ela vai conseguir fazer essa leitura? Você que está nos assistindo aí, que toma só para relaxar o nervo, o que você pode dizer para essa pessoa que toma um vinho socialmente e é só para relaxar? Quando a forma de identificar se eu estou dentro de um processo é quando eu tenho alguma alteração emocional e automaticamente eu já faço um link com a bebida. E seja lá o que for. Ou com o que seja. Entendeu? Quando eu começo a fazer esse vínculo emocional, então eu já estou... como diz o outro, correndo risco. De se tornar um dependente. De se tornar. Outros, assim, se, por exemplo, eu há 2 anos atrás, eu só tomava uma cerveja. Mas aí agora, em questão de 2 anos, eu já estou tomando 2 caixas de cervejas. Entendeu? Então, socialmente, claro. Aí o que acontece? Eu já começo a observar que eu tive uma evolução. Eu estou progredindo. A coisa está aumentando. Né? E aí você sente no corpo. Um dia você consegue tomar uma taça e fica bem, daqui a pouco uma não é suficiente. E, gente, assim, vai lá numa clínica, vai num hospital onde tiver uma pessoa com problema de dependência química e tiver lá nas últimas e pergunta para ele assim, como é que começou a sua história? Tomava uma cerveja com os amigos no final de semana. Parece que é padrão, né? Toda história vai começar assim. Entendeu? Então, a questão é essa. Eu começo a fazer essa identificação quando eu começo a entender que eu estou funcionando de forma diferente. Eu já estou vivendo em função daquele ambiente. Aí eu já começo a inventar historinha para achar um motivo para beber. Aí, nossa, mas vou esperar até sexta-feira para beber. Não, acho que eu vou chamar os meninos aqui em casa, vou fazer um churrasquinho, quinta, quarta, segunda, terça. Semana toda, né? Entendeu? E aí? Doutora Raquel Souza, obrigado, Raquel. A Raquel Souza pergunta, como perceber que eu estou sendo codependente e como mudar isso? Primeiro, até agradecendo a sua participação, vamos até explicar aqui também, doutor, uma pergunta aqui que faz-se necessário, até para responder a Raquel, como é que é a questão da codependência? O que quer dizer um codependente? Em que circunstância eu identifico o dependente do codependente? Qual a diferença?
Olha, a questão do codependente é que ele é viciado no dependente químico. Ó, gente, presta atenção. Aproveitando aqui o gancho aqui da Raquel. O dependente é viciado na droga. E o codependente, na minha opinião, era outra coisa. Mas agora que a doutora está me esclarecendo. O codependente, ele na verdade, ele depende do dependente. Sim, sim. E essa dinâmica acontece muito entre os familiares, pai, mãe, avó, esposa, esposo e amigos mais próximos do dependente químico. Qual é a dinâmica? Sim. Quando eu tenho na família um adicto, traz esse adicto para o centro da família e a família começa a viver em função do dependente químico. Sim. Aí ele começa a ditar as regras dentro da família. Ele que vai determinar a hora que todo mundo vai dormir, porque ele vai chegar a qualquer hora, porque ele vai fazer o que ele quer, no dia que ele estiver alterado. Então, nessa família que adoece, porque se o dependente químico é doente, a família também adoece. Sim. Né? O codependente é um doente. Agora, o problema maior, mais sério na questão da codependência, é que o codependente não se vê como um doente. Ele acha que doente é outro. Olha só, gente. Quando ela disse isso me chamou muita atenção. E aí a Raquel fez essa pergunta agora. O codependente, ele tem uma dependência da pessoa que está doente. E aí ele precisa se identificar como doente também. E a dificuldade E isso não é fácil, correto? Não, porque qual é a mentalidade do codependente? De salvador. Ele é a solução. Ele é a solução. Ele coloca o dependente químico na posição de vítima, Sim. do coitadinho, entendeu? E eu sou a salvadora. É eu que vou ter que tirar o vício dele, é eu que vou ter que resolver a vida dele, é eu que vou assumir as responsabilidades por ele. Sim. Então, o que o codependente faz? Ele se anula em prol do outro. Ele assume para si, ele traz para si a responsabilidade que é do outro. Isso. Aí o dependente químico vai lá, por exemplo, rouba, a mãe vai lá e paga, ele deve pro traficante, a mãe vai lá, compra a briga com o traficante, ele falta o trabalho, a mãe liga lá e mente, olha, fulaninho não vai hoje porque ele está trabalhando, sim, ou porque ele está doente, quando na verdade ele estava a noite toda. Então assim, essa pessoa vai isentando, vai tirando toda a responsabilidade do dependente químico e trazendo para si. E aí ela vai viver em função. Vai querer saber onde é que ele está, onde ele anda. Se ele estiver na rua 2, 3 horas da manhã, ela vai atrás. Ela põe a vida dela em risco. Ela vai ter problema com a alimentação. Ela vai ter problema que ela não vai conseguir dormir. Aí daqui a pouco, como eu te falei, que as emoções vai se refletir no corpo. Daqui a pouco essa mãe está hipertensa, está com úlcera, está com gastrite. Em decorrência dessa dependência, dessa codependência. Agora vamos entrar justamente na pergunta. A Raquel, voltando agora a perguntar a Raquel, ela perguntou assim, como perceber que eu estou sendo uma codependente e como é que ela muda essa situação? Eu vou me identificar quando eu perceber que eu estou assumindo o lugar do dependente. Olha aí, quando Raquel. Eu estou vivendo em função do dependente. Aí, ou seja, você está anulando sua vida. Sim. Aí é o pai por causa do filho, é a mãe por causa da filha. A pessoa deixa de viver para ver a vida do doente. Viver a vida do doente. Aí ela vai viver em função dele. Em tentar ajudar, em tentar recuperar, em tentar fazer ele entender uma série de coisas que... É difícil. Que ele não vai entender. Não vai entender. Porque a dinâmica não funciona assim, entendeu? Então ela vai viver nesse processo. E aí, quando? Eu costumo dizer que quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a gente já pode aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, enquanto eu estou na escuridão, quando eu não tenho conhecimento, eu estou na escuridão. Mas no momento que me vem a informação de que eu posso ser uma pessoa que está vivendo em função de um filho adicto, ou de um marido, ou coisas assim, então eu tenho esse entendimento, e isso é uma luz. Então eu parto para a liberdade, eu vou achar as portas e vou achar os caminhos a ser percorrido a partir daí. Olha, mãe, pai, marido, esposa, você não vai ajudar. Até lembrando aqui, adicto, o conceito de adicto é a pessoa que tem algum tipo de dependência. Isso, é compulsão. Compulsão. Por bebida, comida ou qualquer coisa.
Inclusive, eu até vou perguntar uma coisa, já que você falou comida, bebida ou qualquer coisa, só terminando aqui o raciocínio, você não vai salvar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. Você precisa sair, e aí, Raquel, você precisa entender até que ponto você está vivendo a vida do doente e dar um basta. E romper com esse ciclo, quebrar esse elo, e aí, no caso, o melhor caminho é procurando uma profissional, correto? Isso. Olha, deixa clarificar essa questão. O que acontece dentro da família com codependente? Codependente. O codependente é aquele que fica o tempo todo tentando equilibrar a balança na vida do adicto. Sim. Família, droga. E ele quer manter equilibrado. Só que esse equilíbrio vai fazer com que o dependente nunca saia disso. Quando é que a coisa vai mudar? Quando eu desigualar essa balança. Ou a droga ou a família. Qualquer pessoa que você vai conversar, qualquer adicto que você vai conversar, por que você tomou a decisão de mudar? Ah, porque eu perdi tudo, eu cheguei no fundo do poço. E o que é que ele considera perder tudo? Não tenho família. Porque enquanto a família está aqui equilibrando, ele não está perdendo nada. E se ele não está perdendo nada, por que ele vai mudar? Ele não tem necessidade de mudar. Quando ele olha e vê, pronto, perdi minha família, não tem mais apoio da minha família, a minha família, eu não tenho mais... Porque o dependente, ele vive de manipulação. Ele manipula a família para ter aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele vive em função da droga. Então, em função da droga, ele vende a mãe e não pede nem troco. Entendeu? Porque ele vai viver essa dinâmica. Então, a dificuldade do codependente é entender que ele precisa criar um fundo de poço falso para que o adicto entenda que eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa. É o processo onde você começa a transferir para o dependente químico a angústia que é sua. E aí ele vai sentir na pele. E aí quem vai ter que mudar? Aí que ele vai mudar. Psicanalista, orientadora social, técnica em reabilitação, em codependência, aliás, independência química e codependência. Quero trazer aqui o abraço, aqui o boa noite da Midi Fernandes. Você também deve conhecer também, né? Gente, o programa hoje está dando uma audiência, viu? Em família. Com a família Fernandes. E também aqui a Noemi Santos mandou aqui um oi, muito obrigado pela audiência. Uma curiosidade minha agora, já que você falou de tanta dependência aqui, tanta coisa que é droga, que faz mal, o doce, a bebida, eu quero perguntar uma coisa, sexo também é uma droga? Sim. Essa pergunta é a de muita gente que está me assistindo aí, mas vamos lá, vamos ouvir a psicanalista, né? Sim, ela entra na questão da compulsão. Da compulsão? Compulsão. Do mesmo jeito que eu tenho compulsão por droga, porque a droga vai me dar um prazer, vai me dar uma satisfação, eu também posso desenvolver esse mesmo prazer por sexo, por mentira, por comida, uma série de coisas. E tudo isso não deixa de ser uma dependência, se tornar uma dependência. Sim. E um mal. Um mal. E a questão principalmente do sexo é bem complicado, porque assim, as pessoas pensam que a pessoa tem a compulsão pelo sexo porque ele sente prazer. É o contrário. Ele não sente prazer, mas ele vive na busca. Ele quer ter o prazer. Então, quanto mais ele faz, menos ele sente e mais ele tem vontade. Gente, e aí é uma dinâmica doentia, tá? E hoje a gente está vivendo muito isso, tá? E olha, eu vou te falar, não é só secular, não. É em todas as áreas da sociedade. Nós estamos vivendo tempos difíceis com pessoas, independente de idades, com problema com pornografia, viciado em pornografia. Interessante você falar, porque isso não é um problema, gente, da questão, é um problema da sociedade, né, da sociedade. Gente, independente da religião, independente do grupo social da pessoa, esses são problemas que todo ser humano está suscetível, tá certo? Então, a questão é, busque uma ajuda profissional, busque um profissional o quanto antes. E só para dar uma palhinha aqui para quem nos assiste, há uma régua que possa passar, por exemplo, na questão a gente falou aqui na questão da bebida,
a questão do doce. E na questão do sexo, há uma régua, o casal tem que ter uma vida sexual ativa. Mas até que ponto o casal, a pessoa identifica que o sexo deixou de ser um componente do casamento, uma necessidade fisiológica e passou a ser uma compulsão? Quando começa a trazer prejuízo emocional, físico e psicológico. Olha aí, gente, anota aí. Quando começa a dar prejuízo psicológico, físico e emocional. Por exemplo, eu tenho pacientes, eu estou atendendo pessoas que estão com problema com compulsão por pornografia. Uma pessoa normal, trabalhava, vivia uma vida tranquila, mas tinha essa dificuldade. Da mesma forma que a bebida, progressivamente, acabou chegando numa situação que está com TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, não sai mais de dentro de casa, tem quase 2 anos que está dentro de um quarto, não sai, não quer ter contato com ninguém, entendeu? Por que isso? Porque de alguma forma a nossa mente nos protege de nós mesmos. Tem até uma frasezinha que diz: a nossa mente mente. A nossa mente mente, interessante. Entendeu? E aí o que acontece? Eu vou fazer, por exemplo, eu vou consumir pornografia lá no meio da rua? Lá sentado na praça com meus amigos? Provavelmente não. Qual é o melhor lugar para que eu faça isso? Dentro do meu quarto, escondido. Então a minha mente vai trabalhar a meu favor. Então você não pode sair dentro de casa, porque você sair, vão te matar, vão te perseguir, vão fazer isso. Então eu desenvolvo o transtorno de pânico. Por quê? Porque eu me resguardo. Aí eu tenho o tempo necessário para ficar aqui dentro para fazer esse tipo de consumir esse tipo de produto. Entendeu? E assim, e o interessante é que, gente, não é só criança. Nós temos problema com pessoas com 70 anos de idade com prejuízo por causa da pornografia. Sério? Entendeu? Tudo começa numa coisa sem maldade, uma coisa sem importância. Cena. Não tem nada a ver. No caso do casal, o casal chega a um ponto que o marido, por não conseguir uma satisfação com a esposa, ele começa a fazer isso várias vezes. E aí ele vai ter prejuízo, porque ele vai largar o trabalho para poder fazer isso. No trabalho ele vai ficar horas dentro de um banheiro, porque ele vai estar atrás desse prazer o tempo todo. A esposa começa a sentir que está sendo traída, porque embora não tenha uma terceira pessoa na questão, mas isso de alguma forma a companheira vai se sentir traída, né? Entendeu? Isso vai trazer problema psicológico, emocionais para ela também, entendeu? E daqui a pouco, dependendo da situação, porque assim, nós não estamos programados para ficar 24 horas dentro de um ato sexual. Sim. Né? Vai ter algum desgaste físico e não tem dá, né? Então, assim, eu não consigo, não tenho permissão para fazer isso 24 horas com a minha esposa, eu vou fazer sozinho. Entendeu? E nessa de vou fazer sozinho, ele chega numa situação que fazer com a esposa já não dá mais prazer. Aí já arruma outra janela, que aí é outro problema. Aí é que vem o prejuízo dentro do casamento. Aí vem o prejuízo no casamento, no trabalho, na vida profissional. Porque vai afetar. Então, tudo aquilo que me traz prejuízo, toda e qualquer fonte de prazer que me traz prejuízo, eu já estou dentro de uma compulsão. Eu já estou... Preciso de tratamento. Gente, é muito sério. Não só a questão da dependência, mas a questão de... E aí, às vezes a pessoa até chegar a essa conclusão e se abrir e dizer, gente, precisa de ajuda, isso é um processo, é um caminho, né? Mas você que está nos assistindo, procure o quanto antes uma ajuda profissional, procure, né, uma pessoa da sua confiança, né? Peça ajuda, não se destrua. Antes de tudo, dê uma chance a você mesmo. Peça ajuda. Doutora, o nosso tempo aqui não para não, viu? A entrevista mal começou. A gente já tô vendo aqui o meu horário aqui chegando aqui. Quero mandar um abraço para a Raquel, que agradeceu a resposta, né? E a todos os nossos ouvintes, né? Que estão nos assistindo aí. Eu tô vendo aqui muita gente aqui. A Midi, a Noemi, a Raquel, a pastora Francisca, a Samila, né? A Adna, quem mais? A Jusilene, obrigado Jusilene. A Ana Cristina. Um psicólogo aplica métodos para ajudar o paciente a quebrar ciclos de conduta
prejudiciais. A Ana Cristina deu uma colaboração aqui sensacional também, muito obrigado. José Alves, obrigado. Doutora, nós vamos passar agora para o quadro Ping Pong, patrocínio especial do nosso patrocinador. Gente, você que precisa fazer seu certificado digital, procure a Único Certificado Digital, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Procure a Único. Ela faz o seu certificado, emite ou renova o seu certificado digital. 15 minutos você é atendido e resolve o seu problema. Um abraço aqui para Gardênia. Um abraço, viu, Gardênia? Muito obrigado. Floriza, gente. Obrigado, Floriza. Um grande abraço. Ela está dizendo aqui, doutora, aqui, muito forte e esclarecedor. A Floriza mandou anotar aqui. Obrigado, viu, Floriza? Com o patrocínio agora da Único Certificado Digital, nós vamos agora para o quadro Ping Pong, onde a gente descobre um pouquinho mais da nossa convidada. Ela que hoje é a doutora Miriam Fernandes, que é psicanalista clínica, teóloga, psicopedagoga e técnica em reabilitação em dependência e codependência. Obrigado, Floriza. Miriam, sim. Qual o seu prato preferido? Italiano, qualquer um. Ei, gente, a mulher aí jogou pesado, massa italiana. Ei, mamma mia. Muito bem, né? Uma música que essa música lembra, é a cara da nossa convidada. Uma música. Uma música? Fera Ferida, Roberto Carlos. Gente, foi uma novela também, né? Ela foi tema também, de abertura de uma novela, né? Sim. Fera Ferida, olha que sucesso do nosso rei Roberto Carlos. Um livro. A Coragem de Ser Imperfeito. Olha, é sugestivo, né? A coragem de ser imperfeito. É a nossa briga diária para não nos auto-sabotar, com medo de errar, com medo de falhar, e aí a gente acaba estacionado e a gente não vai para lugar nenhum. Termina não vivendo, né? Não vivendo. Doutora Miriam, um filme que você assistiu e pode recomendar? Olha, assim, claro que vai ser dentro da área da psicanálise, né? Ah, tinha que ser, né? Como Estrelas na Terra. Procura esse título aí, hein, gente? Como Estrelas na Terra. E prepara lenço para chorar. Olha, já vou anotar aqui, já vou mandar minha produção procurar. A Floriza disse aqui, eu quero esse livro, hein? Gente, eu vou procurar esse livro e vou sortear um livro desse aqui no programa, viu? Pode deixar, eu vou atrás desse livro. Como Estrelas na Terra, o filme. Na Terra, o filme. Vou procurar esse filme e vou recomendar para vocês, tá bom? Gente, e não podíamos deixar de ouvir agora uma frase que a Floriza usa nos seus... Floriza, Miriam? Fiquei tão emocionado aqui. Eu tô lendo Floriza e falando com a Miriam. Uma frase da Miriam que você usa nas suas conversas. Uma frase que essa é a sua frase. Olha, é uma frase que praticamente... A frase não é minha, mas eu praticamente já estou conhecida pela frase. Sim. Quando eu não sei quem eu sou, o outro me faz ser qualquer coisa. Quando eu não sei quem eu sou, o outro me faz ser qualquer coisa. Viu, gente? Saiba quem você é. Como disse um pensador aí, conhece a ti mesmo, né? Sim. Doutora, esse momento, abrimos as nossas câmeras para você dar suas considerações, seus agradecimentos. Sim, eu imensamente agradecida por esse momento. Espero que isso, de alguma forma, tenha ajudado algumas pessoas. Quero aproveitar também a oportunidade para falar do lançamento de uma mentoria que eu vou estar fazendo nas próximas semanas. É a mentoria Cuida de Si, que é voltada exclusivamente para codependente. Sim. É onde a gente vai, através do autoconhecimento, controle emocional e desenvolvimento pessoal, conduzir a pessoa para sair da problemática da codependência. Cuida de si. Cuida de si, porque
a dinâmica nessa situação é exatamente que a pessoa não cuida de si, cuida do outro, mas não cuida de si, Sim, né? sim. E ninguém pode cuidar do outro se não primeiro de si, né? E quero agradecer imensamente, precisando algumas outras questões que a gente puder estar contribuindo, é uma honra voltar. Gente, eu estou muito feliz de receber aqui a Miriam Fernandes, essa pessoa sensacional, profissional de primeira qualidade, que certamente o programa está de portas abertas para você voltar aqui. Eu quero falar sobre essa mentoria. Eu quero um programa, né, só sobre essa mentoria. Como é que a pessoa faz para se inscrever ou para te encontrar? A gente vai fazer esse lançamento via o Instagram nas próximas semanas. Sim. E aí a gente vai jogar na mídia, e aí eu mando para você link, mando tudo e você faz a sua divulgação. Procura aí, gente, Miriam Fernandes. No Instagram é @Miriam Psicopedagoga. Miriam Psicopedagoga no Instagram. Procura aí, se inscreve lá. Gente, eu quero encerrar o programa de hoje lembrando de um dos mandamentos que o mestre deixou para nós, dizendo: amar ao próximo como a si mesmo. E hoje faz muito sentido, depois de ouvir tudo que a gente ouviu aqui, não tem como amar o outro se não amar a si mesmo. Eu acho que ele foi sensacional quando ele deixou esse mandamento. E mais sentido faz quando a gente entende que não tem como cuidar do outro se não cuidar de si mesmo. Então, meu recadinho de hoje: cuide-se. Cuide de você mesmo. Até para que você possa ajudar sua família, seu filho, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa. Você precisa estar bem. Então, cuide-se. E com a nossa psicanalista, a doutora Miriam Fernandes, procure essa mentoria. Cuida de si. Sim. Muito bem. Eu encerro aqui agradecendo a todos a participação. Semana que vem vamos estar aqui com o nosso amigo, ele já foi secretário de Estado do Idoso, o pastor Ricardo Quirino. Faço um esforço para no próximo programa estarmos juntos aqui a partir das 21 horas. Programa Palavra Franca. Como sempre, se eu estiver aqui amanhã, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Obrigado, Biri, e até a próxima. Obrigado eu. Gratidão. Tchau, pessoal.